Olá, minhas amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Suculentas e Coisas da Pedra d'Água. Hoje eu vou compartilhar com vocês a limpeza das minhas rosas do deserto, porque tá passando a chuva, né? E elas ficam no tempo, tá tudo assim, ó, cheia de mato, cheia de capim, porque a gente não consegue acompanhar, viu? Limpa, limpa, mas eles são mais rápidos do que a gente. Então, eu já vou mostrar para vocês. Não vou mostrar todas essas limpezas, porque é muita planta que tem para limpar. Vou mostrar uma ou duas e depois eu mostro para vocês o resultado. Também vamos dar uma olhada nas raízes, como que estão. Tudo isso a gente tem que fazer quando passa a chuva, quando nós temos as nossas suculentas, nossas rosas do deserto, em pleno sol e sem cobertura. Olha esse mimo que abriu aqui, gente, coisa mais linda, olha. Fofa demais, né? Isso aqui é de semente. Fiquem comigo até o final para vocês verem o resultado. Se tem alguma que está com podridão, se não está, tudo isso nós vamos saber. É só fica sabendo se retirar a planta do vaso e revisar as raízes. Olha só, gente. Essa daqui é uma rosa do deserto, já está com um caudex bem grande, ó. O ano passado, no mês de março, eu troquei o substrato dela, troquei de vaso, coloquei nesse vaso aqui, é um vaso de 25 de diâmetro na boca, mas ela já tomou tudo, olha, tomou todo o espaço. Então, todo ano eu faço esse trabalho. Eu retiro todas as rosas do deserto do vaso, dou uma verificada nas raízes. Se o substrato estiver bom, eu só dou uma recuperada nele com um pouco de adubo. E assim eu vou fazer em todas as minhas rosas do deserto. Mas eu vou mostrar só essa para vocês, retirando do vaso, porque não tem necessidade de ficar mostrando todas as plantas sendo retiradas do vaso, né? Então, eu vou mostrar essa daqui e depois eu mostro para vocês todas que eu já limpei e já troquei o substrato. Eu vou deitar o vaso, porque o vaso é muito grande e muito pesado. Foi meu esposo que teve que trazer para mim, porque eu sozinha não daria conta. Aqui tá a plaquinha dela. Essa planta é uma dalila vermelha simples. É muito bonita essa planta e floresce muito. E tem alguns galinhos aqui também que quando eu faço a decapitação, eu sempre deixo algum galinho junto com a planta, porque assim eu já vou multiplicando ela também. E esses matinhos tem que ser retirado, porque isso aqui ele está competindo com a planta, então o alimento da planta ele vai pegando tudo. Esse mato a gente não consegue acompanhar. Por mais que eu pelejo, vou tirando, arrancando o que eu consigo, mas chega uma época que dá uma chuva constante, assim, de uma semana, sem parar de chover, aí não tem como. O mato toma conta mesmo, viu? Só se tivesse numa estufa, né? Mas quando elas estão a sol pleno, tomando sol, tomando chuva, acontece essas coisas assim, ó, de encher de mato. E de vez em quando a gente perde alguma, viu? Porque mesmo que o substrato seja bom, quando a chuva é demais para elas, geralmente dá um tipo de podridão. Eu vou tirar todas elas, verificar todas as raízes e ver se aconteceu alguma podridão, alguma coisa. Eu espero que não tenha tantas. Perda a gente sempre tem, viu? Não adianta a gente falar, ah, as minhas não ficam na chuva, mas não acontece nada. As minhas não são assim, não. Com as minhas acontece sim. As minhas acontece que de vez em quando eu pego alguma assim, com raizinha bem danificada. E não é falta de cuidado, gente. É que vem delas mesmo, do excesso de chuva. Vou puxar aqui devagarzinho para ver se eu consigo. Opa, consegui. A gente fazer o trabalho e filmar ao mesmo tempo é bem complicado, viu, gente? Consegui. Aqui tá os isopor que eu coloco no fundo do vaso para fazer dreno. Então, vocês veem que minhas rosas do deserto tem um substrato super fofinho, olha. Bem drenante, com bastante cascalhinho. Então, quando tem que acontecer alguma coisa com as raízes dela, não é falta de cuidado, é que realmente é o excesso de chuva. Eu recolho todo esse isopor que eu coloco no fundo, eu recolho, e como o isopor ele não deteriora, a gente vai repondo eles dentro do vaso.
E assim a gente poupa a natureza de receber tanto isopor na terra. Que o isopor leva anos e anos para se decompor. Nem sei se ele chega a se decompor, viu? Ela tá com as raízes fantásticas, viu? Olha o tamanho dessa raiz. Não tem nada nas raízes dela. Tudo perfeito, olha que linda. Olha, estão maravilhosas. Então, essa daqui eu vou mesmo só fazer o levantamento, porque ela nem... Nessas raizinhas que estão para baixo aqui, são raizinhas de alimentação, essas fininhas, então eu não vou retirar. Só vou mesmo fazer o levantamento dela. Gente, tá linda, viu? Linda, linda, linda. Eu não sei se ela vai dar para colocar nesse mesmo vaso, porque já tá tão grande. Você sabe que a gente tem que deixar, assim, pelo menos 2 dedos de espaço no vaso para ela expandir, né? Então, eu vou verificar agora se dá para colocar nesse vaso. Se não der, eu vou procurar um vaso maior para fazer esse trabalho. Então, essa daqui tá perfeita, as raízes dela, tão lindas, viu? O substrato dela tá excelente, olha, bem fofinho, não tem cochonilha de raiz, então o substrato está perfeito. Deve estar enfraquecido, porque ficou o ano inteiro nesse vaso, né? Então, eu só vou mesmo dar uma reforçada de adubo nesse substrato. Esse adubo que eu tô misturando aqui no substrato é o 4-14-8. O 4 é o nitrogênio, que fortalece as raízes. O 14 é o fosfato, que é para floração e crescimento. E o 8 é o potássio, que é para engrossar o caldex. Ou engrossar, assim, fortalecer as bases de semente, se tiver. Como o substrato está saudável, só dei uma reforçada no adubo dele. Vou deixar ele mesmo. Os vasos para rosa do deserto devem ter furos bem grandes, então nós colocamos uma tela de proteção que é para o substrato não passar pelos buraquinhos. Vou devolver aqui os isopores que eu tinha tirado do fundo, vou colocar os mesmos isopor. Isso porque meu substrato estava saudável, o isopor não tem cochonilha, não tem nada. Então eu posso devolver ele aqui com tranquilidade. Esse vaso que eu estou usando é um vaso de 8 litros de substrato, então é um vaso bem grande. Eu quero pedir para você que está chegando agora no nosso canal, que se você não é inscrito, se inscreva no canal, também deixe um comentário aí para a gente entender se você está gostando, deixe um like, porque isso ajuda o crescimento do nosso canal. Se você dá o like, o YouTube entende que outras pessoas também vão gostar e vai oferecer o nosso vídeo para outras pessoas. Então, se você deixar um like, vai ajudar bastante no crescimento do nosso canal. Como eu tenho muitas rosas para serem feita essa revisão, uma amiga veio para cá, aqui para minha casa, e me ajudou a fazer esse trabalho. Então, esse ano foi bem mais fácil para mim, porque enquanto uma tira a planta do vaso, a outra vai colocando no substrato novo, e assim o trabalho foi bem mais rápido. Nossa, como eu fiquei agradecida. Obrigado, Dilma, pela ajuda, tá? Coloquei substrato até mais ou menos no meio do vaso. Agora eu vou colocar a planta, deixando um pouquinho acima do nível que ela estava antes. Tá um caldex lindo, não tá, gente? Que coisa mais linda. Agora vamos colocando o substrato em volta. Eu sempre repito para vocês, sempre enfiando o substrato lá no meio, para não formar bolsão de ar. Se forma bolsão de ar lá nas raízes, vai acontecer que vai apodrecer as raízes. Então, não é só o excesso de água que apodrece. Se ficar bolsão de ar lá embaixo também, nas raízes, também pode dar um apodrecimento. Então, a gente sempre enfia o substrato lá no meio, para ter certeza que ela tá... os espaços estão todos preenchidos. Olha esse formato aqui, gente, que coisa mais linda. Ainda tem espaço no vaso, ó, deixei aqui 2 dedos em volta. É o espaço suficiente para ela desenvolver. Ela vai ficar nesse vaso aqui pelo menos mais um ano. Aí o ano que vem a gente pensa o que vai fazer, né? Se precisa colocar no pneu, eu gosto de colocar no pneu, que tem um espaço grande. Que eu já tenho muitas no pneu que eu mostrei pra vocês. Gente, assiste esse vídeo até o final,
Porque esse substrato aqui eu não precisei colocar inseticida, nem acaricida nele. Não precisei porque tá perfeito, não tinha cochonilha, não tinha nada. Mas eu vou fazer as outras, como eu vou trocar o substrato, aquelas que eu vou trocar o substrato, eu vou fazer uma desinfecção do substrato. Então, fique comigo até o final para vocês verem como que eu faço esse trabalho. Aqui estão todas essas rosas aqui, foi trocado o substrato. Então, eu encontrei aqui umas 2 ou 3 que tinham problema na raiz, que eu não vou mostrar nesse vídeo, vou mostrar em outro. E agora eu vou preparar uma calda de desinfecção para colocar nesse substrato, porque é um substrato novo e eu não sei a origem da areia. Então, é sempre melhor prevenir. Se eu não sei a origem da areia, eu faço a desinfecção do substrato. Um pacotinho desse de provérbio, um pacotinho desse, a gente usa em 20 litros de água. Então, esse aqui só tem 10, então eu vou usar só a metade. Esse daqui, esse diazepop aqui, é para combater pulgão e cochonilhas. Esse daqui é para combater nematóide. Nematóide é um verme que pode vir através da areia. Então, como a gente não conhece a origem da areia, é sempre bom a gente prevenir e fazer esse tratamento no substrato. Eu sempre costumo, quando vou fazer o substrato, eu já desinfecto a areia. Mas eu gosto também de fazer esse trabalho porque é melhor prevenir, né? Não tem problema nenhum exagerar um pouco no cuidado. E esse daqui é calda sulfocástica. Então, para cada 2 litros de água, eu coloco uma tampinha dessa. Então, aqui tem 10 litros, eu vou colocar 5 tampinhas. Essa tampinha que eu estou usando equivale a uma colher de sopa. E esse produto é calda sulfocástica, que é ótimo para combater qualquer tipo de fungos. Agora é só misturar bem esses produtos, pode colocar na bombinha ou pode colocar diretamente no substrato. Isso não faz diferença. E se der, também pode molhar as folhas, não tem problema nenhum. Então, toda vez que a gente faz a mudança de substrato das plantas, eu tenho cuidado de fazer isso aqui, porque se tiver algum verme ou qualquer cochoneira de raiz, né? Aí a gente já previne, né? Isso aqui não tem problema, pode jogar a qualquer horário. Também pode molhar as folhas, não tem problema nenhum, que não vai queimar. Então, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Minhas rosas estão já trocadas o substrato, tudo arrumadinho. Agora é só esperar a floração, né? Porque já está tudo adubado, adubei o substrato e logo, logo vai começar a sair a floração. Eu espero que vocês curtam, que vocês compartilhem nossos vídeos com seus amigos, com os grupos sociais. E eu espero que vocês também deixem aí algum comentário para a gente saber qual é a opinião de vocês a respeito do nosso trabalho. Um beijo a todos e até o próximo vídeo com a ajuda e a força de Deus.